Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara Costa, aqui do Agromantiqueira. Vocês já estão cansados de me conhecer, né? E hoje eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial, meu marido, o Adalto. Ele trabalha com poda já há mais de 6 anos e ele vai me ajudar, né, a explicar para vocês sobre a poda de produção e limpeza da Atemoia. E eu espero que vocês gostem muito dessa participação super especial. E aí, pessoal? No vídeo anterior eu fiz a poda verde, né? Que a gente faz aqui na época, fevereiro, março, mais ou menos. E que a gente faz uma poda mais leve, limpa o excesso de ramos para dar força para a produção, para as atemoias que já estão produzindo. Agora, nessa poda, ela é feita após a produção da safra anterior. Então, a safra 2020 a gente acabou de colher e agora vai entrar com a poda de produção para a safra 2021, que vai ser colhida só em 2022. Então, o que a gente precisa pensar? Primeiro nas ferramentas. Tesouro e serrote. Lembrar de limpar bem limpinho antes, quando for fazer a transição de um pomar para o outro, ou de uma cultura para outra, da laranja para a temoia, para qualquer outra coisa. A gente sanitizar as ferramentas para não ficar carregando doença. O ideal seria sanitizar a cada transição de plantas para não levar a doença de uma planta para outra. Essa poda vai variar muito a época em que ela vai ser feita. Quem tira a fruta em março, mais ou menos, já fez ela lá em julho. Às vezes até em junho, dependendo se a pessoa tem uma produção muito adiantada. A gente que tira a fruta mais atrasada, a gente acabou de colher agora em setembro. Está fazendo a poda em outubro para produzir ainda um pouquinho mais atrasado ano que vem. E a gente começou a colher na última semana de junho, no comecinho de julho, algumas plantas. Esse ano a gente quer atrasar ainda mais, começar a colher lá para o final de julho seria o nosso sonho. Que aí a gente tem uma planta mais fora de época, uma fruta mais fora de época, com valor agregado maior ainda, né? Que é o que a gente quer tirar da safra principal. Então o que a gente vai precisar fazer? Abrir o meio dela. A atemoia é uma poda bem drástica, a gente acaba limpando muitos pés, não vai restar quase nada de folha. Então eu vou começar a abrir no meio, tiro o galho que está indo para baixo, galho doente, galho que está indo muito para cima, que vai virar ladrão na minha safra, ele vai roubar a energia. Vou fazer toda essa limpeza. Os ramos de produção, eu vou encurtar eles para que eles brotem e nesses brotos já venham flores com capacidade de me trazer uma boa produção. Se eu não fizer a poda, às vezes a flor vem muito pequena e aí eu vou ter uma fruta de baixa qualidade. O talo da flor é muito fino, então ela não tem capacidade de gerar um fruto grande, um fruto bonito comercial. Vai sair um fruto mirrado, pequeno, que não vai ter venda no mercado. E aí, pessoal, beleza? Eu vou mostrar um pouco aqui do meu modelo de poda. Já estou aí no ramo já faz uns 6 anos e mostrar um pouco para vocês aqui como que funciona num pé como esse aqui, que está meio fraco, pouco ramo de produção, estão mais nas pontas. A gente trabalha sempre com um pouco de, sempre reduzindo. O ramo produtivo, quanto mais perto da mãe, ele produz mais, maior, mais sadio. E a gente faz um pouco de redução, como um galho desse que está comprido, um galho fino, a gente sempre vai reduzir ele, procurar reduzir, jogar mais perto. Aqui tem um ramo bom, a gente tira, deixa só um, gema jogando para fora, sempre, formato de taça. Tem essa outra gema, estava jogando para dentro, não deixa ela, deixo essa de cima e joga para fora. E a gente tem que procurar também, primeira coisa, chegar num pé, olhar ele, o formato dele, sempre abrir o meio, mas aí você tem que pensar na forma do seu manejo, porque tem muita gente, se a gente limpar o meio como esse é um ramo ladrão, esse é um ladrão, a gente vai tirar um pouco desse que está bem no meio. Quando se tira tudo, você tem que fazer a aplicação da tinta látex à base de água branca, né, para não queimar os troncos. Se você deixar todo o tronco limpo, o sol for muito forte, vai acabar rachando. E nisso, rachando a pele do tronco, pode entrar broca e assim perdendo o seu pé. E aí, quando você não trabalha com a tinta látex,
você tem que deixar um pouco desses ramos ladrão. Aí você acaba formando sombra no meio da planta. Deixando um ramo desse, vai sair um ramo aqui, não vai ser muito produtivo, mas assim vai proteger a sua árvore. E quando você trabalha com a tinta látex, acaba tirando todo. Aqui a gente trabalha com a tinta, então a gente não tem esse desperdício de energia da planta com ramo ladrão. Assim a gente sempre reduz, jogando a gema para fora. Renovação de ramo sempre, deixando sempre ramo novo. Nunca deixar 2 raminhos, esse é um ramo fino. Quanto mais fino ele for, menor tem que ser a poda dele, mais curta, porque ele não vai suportar tanta carga. Aqui já tem 2 gemas, já vai dar 2 frutos. Se for um pé bem sadio, já dá uma fruta grande e ele suporta as 2 frutas aqui. Se for um ramo maior, que dê 4, 5 frutas, acaba quebrando. Aqui, um ramo velho. Tem ramo de produção em cima, mas está muito fraco. Reduz embaixo. Ramo de produção, mas está guiando para o meio, tira ele, deixa os laterais, formação de taça. Um ramo desse também, está indo para o meio. Aqui tem um raminho novo, produtivo. Não curta a planta. Não curta também. No próximo ano, se sair, aqui tem gemas, produzindo um ramo bom ano que vem, eu vou encurtando aqui, sempre mantendo perto da mãe. Quanto mais perto, melhor. E é mais ou menos isso, minha poda aí de vários anos no ramo. Espero que tenham gostado, pessoal. Valeu! Agora então a gente já deu uma adiantada aqui na poda, para vocês verem como é que vai ficar. O que eu quero fazer? A minha planta, eu quero que ela esteja sempre em sistema de taça, que é as pernadas aqui principais, 1, 2, 3, 4 pernadas principais, saindo, e delas elas vão se ramificando. Dessa pernada eu saio 3, daqui já saiu mais 2, daqui eu tenho mais 2 menores. E o que é o meu interesse? Que a planta ela se mantenha dentro do espaçamento dela e que ela esteja o mais próximo possível, os ramos produtivos, do tronco principal, que é onde está a minha reserva de energia, né? Quanto mais perto do tronco principal a minha fruta tiver, os meus ramos produtivos tiverem, mais energia eu vou ter para fazer uma fruta grande, uma fruta de qualidade, uma fruta com um bom potencial comercial. Então eu tenho que trabalhar sempre nessa renovação. Quando um galho ele atinge 1/3 do tamanho da pernada dele, ele já está na hora de voltar. Então, um galho desse daqui, na próxima safra, se eu tiver um outro ramo bom, eu vou acabar voltando ele. No máximo, daqui 2 anos, eu preciso renovar ele. Então ele vai ficando muito grosso, daqui vai começar a sair muito broto e a planta vai andando para muito longe da pernada principal. Então eu estou sempre fazendo esse trabalho de renovação de ramos também. Eu vou deixar esses ramos aqui que são os produtivos, eles têm pouco menos de 1 centímetro de diâmetro, eu vou reduzindo. Agora um ramo mais grosso, eu já deixo ele um pouco mais comprido. Eu preciso também, quando eu for fazer essa redução dos ramos produtivos, pensar nas gemas, nos outros ramos mais grossos também. Que gema que eu vou deixar para brotar onde eu quero? Por exemplo, eu cortei aqui, a primeira gema, ela tá vindo para cá. Então o meu broto mais forte vai vir para cá. Aqui a gema tá aqui.
vai brotar para cá. Então eu direciono o crescimento da planta, fazendo uma poda pensando também nas gemas, não só no comprimento, mas na posição que a gema está em função do ramo. Se eu tiver uma gema para baixo, imediatamente anterior ao corte, eu vou ter um broto para baixo, já é um broto ruim, eu vou ter que tirar. Por que eu vou fazer isso? Ou uma gema para cima, vai me dar um ramo ladrão, eu não vou deixar ela, eu vou deixar uma gema lateral que vá fazer, colaborar com a formação da copa. Então aqui a gente deixou para vocês verem, ó. Aqui sai, é muito fino, sai. Todos esses que são muito finos saem. E aqui, sai. O corte sempre o mais rente possível, para não ficar deixando toco na minha planta. Aqui eu curto. Ó, galho que tá embaixo do outro. Esses daqui eram 2 galhos novos. Provavelmente a fruta não ia encostar. Mas um galho que tivesse saindo bem aqui, ó, apesar da fruta sair para baixo e ela não ia ter nenhuma influência, não ia queimar, não ia ter insolação, não ia ter folha encostando nela, não seria legal, porque a temoia ela tem um problema com a antracnose. E a antracnose acaba ficando um pouco nos ramos mais velhos. E se eu deixo o ramo novo embaixo do ramo velho, a probabilidade da doença descer e contaminar o meu fruto é maior. Então, eu evito de deixar ramo embaixo de madeira velha. Estou sempre tentando renovar.